Olá! Então vamos falar um pouquinho hoje sobre essa tal de equanimidade. O que que é isso? O que que é equanimidade? Bom, é lógico que cada abordagem fala a mesma coisa, mas com palavras diferentes, né? A maioria das tradições espirituais falam que esse é o fator essencial para a sua evolução. A psicologia, a psicoterapia fala bastante sobre equanimidade, principalmente a neuropsicologia e a psicoterapia comportamental e TCC, porque ela é importante para você refazer, religar ou construir circuitos sinápticos diferentes desses que você está habituado. Mas o que que é isso? Como que a gente pratica a equanimidade? Do ponto de vista das tradições budistas, a equanimidade ela é tão importante quanto a observação da respiração, das sensações, e ela é tão importante quanto a concentração, né? Não vai ser a concentração que vai te trazer um estado de mais clareza mental ou que você vai evoluir na prática, né? E passando pelos jhanas. Jhanas são estações que você vai alcançando, né? À medida que você vai observando e seguindo esse caminho, o caminho óctuplo proposto pelo Buda para a libertação do sofrimento, né? Então a equanimidade ela é muito importante, porque deixa eu ver como é que eu vou definir a característica, a qualidade de não julgar, não se apegar, não ter aversão a nada que venha da sua observação. Né? Por exemplo, você está observando o corpo e veio uma sensação de prazerosa. Você não vai se apegar àquilo e não vai ter nenhum julgamento, nem bom nem ruim sobre aquilo. É uma sensação prazerosa que vai passar, porque tudo passa. Né? Ou você tem uma coceira, se está meditando, tem uma coceira no rosto. Aí você vai decidir se você vai expandir o seu limite, né? Porque se você não for direto e coçar, você está mexendo numa rede sináptica que você usa todo dia. Então você vai decidir se vai expandir o seu limite aí, de perceber essa sensação, né? Ou se você vai logo ser reativo. Então, agora, se você decidir que vai expandir o seu limite um pouco mais e observar, você vai deixar essa coceira acontecer, observar, mas não vai ficar preso nela e nem pensar que ela é boa, ela é ruim. Você vai simplesmente fazer a mesma coisa que você faz com seus pensamentos. Deixa lá e volta para perceber a respiração, perceber as sensações do corpo, as tensões, sensações sutis, sensações grosseiras como a dor. Aí fica, né, no contato do cabelo com o rosto, do vento, da roupa com o corpo, né? Se você estiver caminhando, o contato dos pés com o chão, com o sapato. Esses são os objetos de meditação. Há vários objetos de meditação. Objetos são aqueles que vão te ajudar a ficar no momento presente. Mas a equanimidade já é uma decisão aí de você não emitir um julgamento, e se emitir, você não se culpa, você deixa ele como se fosse no ar, né? Aí você percebeu que a sua mente dispersou. Fiquei 3 minutos divagando, 4, 5, 10, 5, 40 minutos em uma. Quando você percebe que ficou divagando, você simplesmente deixa isso no vácuo, no ar lá e volta para o seu processo sem se culpar, né? Sem pensar, ai, como é difícil, ai, eu sou o pior de todos, porque eu não consigo. Nada disso, né? Você vai voltar para o seu trabalho e isso aconteceu, não é bom nem ruim, nada é bom nem ruim, nada, nada, nada. Tudo acontece, são acontecimentos que vêm e vão, e isso inclusive é um treinamento para a vida também, porque os seus problemas, né, as coisas boas que você teve, que perdeu ou que estão ali, elas também são passageiras, você não é as suas emoções, você não é os seus sentimentos, as suas ilusões, você é aquela consciência silenciosa que observa tudo e vivencia tudo e se entrega a tudo, mas quando passa, passa e aí você deixa passar para estar pronta para novas experiências, novas coisas que virão, novos objetos que virão, tá bom? Essa é a minha definição, baseada, né, nos retiros que eu fiz, nos cursos e tal.
Mas eu quero, como sempre, ler um texto para vocês. Então eu proponho, eu e Tutu, a gente propõe que você, da mesma forma que temos feito aí, feche os olhos, encoste-se, coloque-se numa posição confortável para ouvir um texto aqui que é compilado. Eu fiz um compilamento de alguns mestres que falam sobre equanimidade, algumas abordagens. Então eu gostaria de ler para vocês e sugiro que ouçam isso tranquilamente. Relaxem, fiquem aí num estado tranquilo. Se não puder agora, pode fazer depois. Feche os olhos, relaxa suavize os músculos da face, deixa o corpo desfazer as tensões. Respire, puxe umas 2 respirações, né? Deixa o corpo puxar o que ele precisa, mexa um pouquinho o pescoço se tiver tensão, a maxilar, para poder absorver e sentir, desfrutar do texto que eu vou ler agora para vocês, tá bom? Né? Tá bom. Vou pegar aqui o computador. Então vamos lá. Equanimidade. A equanimidade é uma das palavras mais mencionadas nos caminhos espirituais, mas também uma das menos compreendidas. Ela não é fria, não é distante e não é falta de emoção. Ela é, na verdade, a maturidade emocional e espiritual que permite ao ser humano estar presente diante da vida como ela é, sem ser arrastado por impulsos, reações, medos, desejos e a constante oscilação entre prazer e dor. Equanimidade é a arte do equilíbrio interno. Um equilíbrio tão profundo que não depende das circunstâncias externas, nem mesmo dos humores internos. Ao longo de milênios, essa qualidade foi o coração do ensinamento do Buda, a base prática de Vipassana, ensinada por Goenka, um pilar da visão compassiva do Dalai Lama e uma experiência da consciência testemunhadora presente nos discursos do Osho. O que faremos ao longo desse texto é percorrer esses 4 olhares diferentes, mas profundamente complementares. Cada um ilumina um aspecto da equanimidade, como 4 fachos de luz incidindo sobre o mesmo cristal, revelando nuances, ângulos e profundidades que se completam. O que é equanimidade? Equanimidade, ou upekkha, em Pali, significa literalmente olhar com clareza, ver de maneira equilibrada. Essa clareza equilibrada é uma mente que não se perde nos extremos, nem apego exagerado ao prazer, nem aversão ao desprazer, nem euforia na alegria, nem desprezo na dor, nem ilusão diante do sucesso e nem queda diante do fracasso. É uma mente que permanece aberta, lúcida e estável diante dos 8 ventos mundanos que o Buda descreveu. Prazer e dor, ganho e perda, fama e descrédito, e elogio e crítica. O Buda dizia que é impossível impedir que esses ventos soprem. Que lindo, né? Mas é totalmente possível aprender a não ser derrubado por eles. Equanimidade é a capacidade de sentir tudo sem ser destruído por nada. É a mente que permanece macia e não rígida, flexível e não indiferente, consciente, não submissa, aberta, não vulnerável ao caos interno. Para o Buda, equanimidade é uma das 4 moradas sublimes, junto com o amor, bondade, compaixão e alegria altruísta. É a morada que sustenta todas as outras. Sem equanimidade, o amor vira apego. Sem equanimidade, a compaixão vira exaustão emocional.
Sem equanimidade, a alegria vira euforia instável. O Buda ensina que a equanimidade nasce da compreensão profunda de 4 princípios. Só uma observação, pessoal. Veja como que a meditação é um treinamento para a vida, assim como o yoga, porque esse treinamento também nós fazemos na yoga conforme a última prática que nós fizemos, né? Ok, então aqui. O Buda ensinava que a equanimidade nasce da compreensão profunda de 4 princípios. Nada é fixo, nada permanece, tudo está em fluxo constante. Nasce da compreensão profunda. Os 4 princípios são impermanência, interdependência, não controle e sabedoria emocional. Agora vou ler um por um. Impermanência. Nada é fixo, nada permanece. Tudo está em fluxo constante. Quando você realmente compreende isso, não como uma ideia intelectual, mas como uma experiência interna, o apego e a aversão perdem força. Então, perceba aqui que ele entrou num elemento que chama o conhecimento correto, né? A compreensão correta. Então, se você vai compreender que não é nada intelectual, é para compreender de dentro de você, né, uma experiência direta que você teve. Né, e aí o apego e a aversão vão perdendo força também. O segundo é a interdependência. Nada existe isoladamente. Cada experiência, cada pessoa, cada emoção surge de causas e condições. Então, é um processo. Assim, não faz sentido levar tudo para o lado pessoal. Interessante, né? A terceira é o não controle. Grande parte do sofrimento vem da fantasia de que podemos controlar tudo. Equanimidade é aceitar que nem tudo pode ser controlado, nem tudo precisa ser controlado e nada pode ser controlado completamente. É impossível. Então ele dizia: assim como a terra recebe o puro e o impuro sem se perturbar, assim deve ser a mente do meditador. Esse é o centro da equanimidade budista. Uma mente ampla o suficiente para acolher qualquer experiência. Lindo isso, né? Muito bonito e é um caminho aí que o Buda descobriu. Descobriu não, ele teve muitos mestres, muita ajuda, né? Apesar de que ele fez uma colaboração realmente e depois dele muita coisa mudou na meditação Vipassana, mas e ele deixou pra gente, é uma herança, né, que a gente precisa desfrutar disso para alcançar o que a gente já é, mas está ali embotado por muito sofrimento. Ok, então vamos falar sobre a equanimidade como treinamento da mente reativa, que é a proposta, o foco do Goenka, né? Goenka foi discípulo de um mestre budista e uma linhagem que preservou a Vipassana da forma que o Buda fazia, porque a Vipassana já existia antes do Buda, né? Mas o Goenka diz que o Buda inseriu na Vipassana algo que chama consciência de Vedana, que são consciências das sensações corporais e, enfim, mais profundo do que isso. Mas aí a gente vai treinando aí com o tempo. Então tá, a equanimidade como treinamento da mente reativa do Goenka. Para o Goenka, equanimidade não é apenas um ideal filosófico, é um processo psicofisiológico. É a reeducação da mente através da observação contínua das sensações corporais. O Goenka explica, não reagir às sensações é o que purifica a mente. Tá vendo? Não é a concentração, é a equanimidade, a não reação. Nem reação mental e nem reação física, porque a reação física, quando acontece, já aconteceu um julgamento aí na mente, uma reação mental, né, há muito tempo. Toda experiência humana passa pelo corpo. E toda reação, apego, aversão, medo, ansiedade também se expressa no corpo. O Goenka ensina que uma sensação aparece, a mente reage automaticamente, essa reação gera um sofrimento
e reforça o padrão inconsciente que causa mais sofrimento. Mas na prática de Vipassana, você observa a sensação, vê que ela surge e desaparece, percebe sua impermanência e aprende a não reagir. Não estou dizendo que é fácil, né, gente? Nem o Goenka. Por isso que só o primeiro curso dele já são 10 dias em silêncio e só fazendo essa observação. 10 dias. Eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com esses retiros, tá? Ok. O Goenka diz: equanimidade é a ponte entre a sabedoria e a libertação. Enquanto você não treina a equanimidade, a sabedoria permanece intelectual. Quando você sente a impermanência no corpo e não reage, a sabedoria se torna experiência. Esse é o ponto em que a transformação acontece. O Dalai Lama, a equanimidade como maturidade compassiva. O Dalai Lama fala de equanimidade de forma calorosa. Para ele, equanimidade é a qualidade que impede que o amor se torne apego e que a compaixão se transforme em sofrimento exagerado. Ele ensina que o verdadeiro amor não discrimina, não seleciona, não divide o mundo em meus queridos e meus inimigos. Equanimidade, na visão dele, tem 3 fundamentos: igual valor, consciência das causas e estabilidade emocional. Então, o primeiro, igual valor. Esse fundamento. Todos os seres querem ser felizes e evitar o sofrimento. Ninguém escapa dessa verdade fundamental. A equanimidade nasce quando compreendemos isso profundamente. Terceiro fator, segundo fator, a consciência das causas. Quando você entende que cada pessoa age conforme suas condições internas, educação, traumas, ignorâncias e medos, o julgamento desaparece e surge uma compaixão mais madura. O terceiro fator, estabilidade emocional. O Dalai Lama insiste que equanimidade é uma força emocional, não é distância fria, é calor estável. Uma mente equânime pode amar com intensidade sem perder o equilíbrio, pode agir com firmeza sem raiva, pode perdoar sem passividade e pode se envolver com o mundo sem ser engolida pelo sofrimento do mundo. É uma coragem suave, mas profundamente poderosa. Então vamos ver a visão do Osho. A equanimidade como testemunha interior. O Osho aborda a equanimidade por um ângulo existencial. A equanimidade não é algo adquirido, mas algo revelado quando a mente para de lutar. Para ele, equanimidade é o estado de testemunha silenciosa, aquele espaço interno que observa tudo, mas não se mistura a nada. Osho diz que a mente está sempre dividindo tudo em opostos, bom e ruim, bonito e feio, certo e errado, agradável e desagradável, eu gosto, eu não gosto. Para quem conhece a psicanálise, percebe aí um estado bem infantil, bem primário emocional, né? Que é aquele estado que a criança ainda vê a mãe como só boa ou só ruim, né? Ou ela é só o peito. Se tem o peito, ela é boa. Se não tem o peito, ela é ruim, né? E à medida que a criança vai evoluindo, ela vai percebendo que a mãe pode ser boa e ruim. E veja que muitos adultos ainda estão até hoje aí nesse estado primário de desenvolvimento. Mas vamos lá. Então, tá. E é essa divisão, bom, ruim, bonito, feio, certo, errado, agradável, desagradável, eu gosto, eu não gosto. É essa divisão que cria perturbação. Para ele, equanimidade é não julgar, não comparar, não resistir, não buscar compulsivamente e não fugir compulsivamente. É um relaxamento profundo na própria consciência, uma entrega ao fluxo da vida sem tensão, sem esforço. O Osho acrescenta um ponto importante. A equanimidade rígida, aquela que tenta controlar a experiência, não é equanimidade.
A equanimidade verdadeira nasce de um coração livre e não de disciplina tensa. Ele diz: a verdadeira equanimidade não é alcançada, ela é permitida. Lembra quando eu falo de bioenergética, que a entrega não é entrega ao outro, é uma entrega às suas próprias sensações? Isso aí, também tá ligado. A síntese entre os 4 caminhos. Então, para o Buda, a equanimidade é sabedoria emocional, ver a impermanência de tudo. Para o Goenka, é o treinamento da mente para não reagir às sensações. E para o Dalai Lama, a equanimidade é a base da compaixão madura. Para o Osho, é a consciência testemunhadora, relaxada e aberta. Essas 4 visões se integram perfeitamente. O Buda explica a realidade, o Goenka explica como experimentá-la, e o Dalai Lama mostra como aplicá-la nas relações, e o Osho revela como vivê-la como um estado de ser. Agora, o que acontece dentro de uma mente equânime? Não se expressa não se apressa em reagir, observa antes de agir. Tá vendo? Tá trabalhando as sinapses ali, porque para evitar aquele sequestro emocional pela amígdala, né? Tem muito a ver com trauma também, que eu já expliquei tanto na TRE quanto no dia que a gente falou sobre trauma, sobre o sequestro emocional. Lembra que no trauma a pessoa ela não está no presente porque teve uma sinapse dela que ficou ali bloqueada naquele momento e não teve uma ligação entre os 2 hemisférios, e aí para o cérebro límbico dela, né, não é racional. Então, para esse cérebro límbico, ela tá em alerta porque ela ainda está em risco. Então, ela reage a qualquer feedback ou qualquer coisa que acontece, ela reage como se ela estivesse em risco e acaba sendo exagerado, né? Acaba se prejudicando, né? Isso a gente vê também na pessoa que tem a condição da bipolaridade, na pessoa que é borderline e na pessoa que tem o estresse pós-traumático. Então, vou repetir aqui: uma mente equânime não se expressa não se apressa em reagir, observa antes de agir, sente profundamente, mas não se afoga nas emoções, reconhece pensamentos, mas não acredita em todos, compreende que tudo muda, percebe que nenhuma emoção é definitiva, sabe que nada que surge é você, evita exageros internos, dissolve a sensação de emergência constante e cria estabilidade mesmo em tempestades. Equanimidade é um amadurecimento, uma maturidade que não depende da idade, mas do grau de consciência. E o que acontece quando a equanimidade falta? Nós reagimos de maneira impulsiva, sentimos raiva com facilidade, vivemos tensos, interpretamos tudo de modo pessoal, vivemos oscilando entre expectativas e frustrações. Amamos com apego e ódio. Sofremos mais do que deveríamos, cai a clareza, aumenta a compulsão, enfraquece a presença. A questão da compulsão aí que a gente fala bastante, né? A ausência de equanimidade transforma o mundo interno em uma montanha-russa emocional constante. Equanimidade e sofrimento humano. A equanimidade é a habilidade que reduz o sofrimento na raiz, porque o sofrimento humano não vem das situações em si, mas da reação interna a elas. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. O Goenka dizia que nosso verdadeiro problema não é a dor, mas como reagimos à dor. O Buda dizia que nosso verdadeiro problema é a ignorância. O Dalai Lama dizia que nosso verdadeiro problema é a falta de compaixão. E o Osho dizia que o nosso verdadeiro problema é o esquecimento de quem somos. Em todas essas declarações, o antídoto é o mesmo: equanimidade. Quando ela cresce, o sofrimento diminui proporcionalmente. E como a equanimidade transforma a vida na prática? Relações saudáveis, capacidade de ouvir, resiliência psicológica, clareza emocional, liberdade diante do medo,
o equilíbrio no trabalho, a paciência, sabedoria da ação, a criatividade e a capacidade de atravessar crises. A equanimidade não é algo esotérico, é profundamente prático. É útil em cada decisão, em cada conversa, em cada problema cotidiano. Como cultivar equanimidade? Ela não nasce espontaneamente, ela é treinada. É o treinamento e envolve atenção plena ao corpo, especialmente às sensações, que é o fundamento da Vipassana. Envolve a observação das emoções, sem tentar reprimi-las ou amplificá-las. E envolve compaixão, que a equanimidade sem compaixão vira indiferença. E a compaixão sem equanimidade vira exaustão. Envolve também reflexão sobre condicionamentos, causas e efeitos. Envolve, gente, aqui, a prática constante. Como qualquer habilidade, ela amadurece com repetição. E, segundo o Buda, não é só em uma vida, nem em duas, né? Nós estamos praticando isso há muito tempo, principalmente se você chegou até aqui, se você chegou até a Vipassana, gosta de psicoterapia, significa que você já está interessado nisso. Pode ser que já tenha algumas vidas que você está praticando e agora vai continuar. Ou você pode começar hoje a entrar nessa corrente, que é uma corrente que vai te levar, quanto mais você pratica, mais a sua consciência vai estar ligada a esse ensinamento, a essa sabedoria, vai estar conectada a isso. E nos próximos nascimentos também você vai renascer em um lugar e de uma forma propícia para o desenvolvimento, com condições para desenvolver ainda mais. Isso que eu falei é o ensinamento budista. Né? A gente pode falar mais sobre isso depois. Então vamos para a conclusão. O coração do caminho. Equanimidade é a sabedoria que surge quando você percebe, vivencia e aceita profundamente a natureza impermanente de tudo. É o equilíbrio que surge quando você deixa de lutar contra a realidade. É a gentileza estável que emerge quando a compaixão amadurece. É a claridade serena de uma mente que não precisa reagir a tudo. É a fonte de uma liberdade interna que ninguém pode tirar de você. Por isso, para o Buda, equanimidade é um dos pilares da iluminação. Para o Goenka é a essência da libertação da mente. Para o Dalai Lama é a base da compaixão. Para o Osho é a porta para a consciência pura. Equanimidade não é o final do caminho, é a maturidade que torna possível caminhar até o fim. E eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigado por estarem caminhando comigo, estudando comigo, porque a gente cresce e vamos fazer dessa vida algo que tem valor para nós. Não é mesmo? Para nós, para o universo, para o planeta. E quanto menos sofrimento, eu acho que mais pessoas vão poder buscar esse caminho. Então, nós estamos fazendo algo de positivo pelo mundo. Parabéns e até amanhã. Até mais.